As bênçãos especiais de Deus são coroadas com a habitação do Espírito Santo, o selo da nossa eternidade. Quando cremos no Evangelho, fomos marcados com o Espírito Santo da promessa. Ele não é apenas uma presença, mas o penhor, a garantia viva de que somos propriedades exclusivas de Deus até o dia do resgate final. Ele não é apenas uma presença, mas um penhor, a garantia viva de que somos propriedades exclusivas de Deus até o dia do resgate final, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo em nós é o sinal de que Deus, a garantia de Deus, a garantia de que ele voltará para buscar o que é a sua propriedade. Antes de o Espírito Santo fazer do nosso coração sua morada, a palavra de Deus precisou ecoar em nossos ouvidos. O processo da salvação e da habitação do Espírito Santo começa com o anúncio do Evangelho. Romanos 10:16. Vamos ler? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não nasce do nada, ela é gerada quando ouvimos a pregação sobre Jesus. Fomos selados com o Espírito Santo porque um dia alguém pregou, nós ouvimos e o Senhor gerou fé em nós para crermos no Evangelho. A fé que abre as portas para a habitação do Espírito Santo entra pelos ouvidos, através da pregação do Evangelho. A habitação do Espírito Santo é precedida pelo crer no Evangelho. A fé em Cristo abre as portas para o agir soberano de Deus. O dom do Espírito Santo é a resposta do Pai ao coração que crê, como diz Atos 11:17. Vamos ler? Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O mesmo Espírito foi dado aos gentios quando eles creram no nome de Jesus. Contra esse mover da fé, ninguém pode resistir ou colocar barreiras, pois o crer é o marco da recepção do Consolador. Se nós cremos em Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo passa a habitar em nós quando nascemos de novo. A conversão é o marco inicial da nossa nova vida. A mensagem do Evangelho exige uma resposta: arrependimento. Quando nos voltamos para Cristo em conversão, nossos pecados são cancelados e recebemos o maior presente de Deus, o dom do Espírito Santo. Olha o que diz Atos 2:38. Vamos ler? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não espera que sejamos perfeitos para habitar em nós. Ele passa a habitar para nos transformar a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo. A habitação do Espírito Santo nos concede poder e graça para sermos testemunhas eficazes de Jesus. Lembre, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder.
Mais do que nos dar respostas sobre o futuro, Deus nos deu o seu Espírito para o presente, para nós glorificarmos o Senhor. O Espírito Santo não habita em nós apenas para o nosso conforto, mas para nos capacitar a levar o Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Não estamos, irmãos, sozinhos em nossa caminhada de fé. O Espírito Santo habita em nós para nos guiar através das Escrituras. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus nos apresenta o Espírito Santo como o grande mestre, o outro consolador. Ele foi enviado pelo Pai para nos ensinar e trazer à memória os ensinamentos de Cristo. Quando abrimos a Bíblia, o Consolador que mora em nós atua como nosso instrutor pessoal, revelando as profundezas do coração de Deus e aplicando as verdades eternas à nossa realidade. Não tenha medo de ler a Bíblia. Leia, porque o Espírito Santo está em nós para nos dar entendimento. O Espírito Santo não habita em nós para ser um mero jarro, mas para sepultar o nosso passado e dar vida ao nosso novo homem. Ele faz morrer o velho homem e faz ressurgir o novo homem. Viver na carne é caminhar para a ruína. Por isso Deus nos deu o seu Espírito, para que através dele tivéssemos a força necessária para enfraquecer e mortificar os velhos hábitos, desejos e práticas do corpo. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. À medida que a velha natureza morre, o novo homem, criado em justiça e santidade, brota e se fortalece. É o poder do Consolador gerando vida onde antes havia morte. Graças a Deus que ele está em nós. Concluo, meus irmãos. Ainda que as circunstâncias dessa vida nos privem, muitas vezes, dos favores da graça comum, nós, os que fomos escolhidos, possuímos a riqueza incalculável de todas as bênçãos eternas. Diante de tão grande salvação, nossa única resposta lógica deve ser uma profunda e contínua gratidão a Deus por seu amor incondicional e por suas ricas bênçãos. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Ou então, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Por outro lado, essa realidade nos traz uma advertência solene. Quem não tiver em Cristo permanece completamente privado das bênçãos especiais de Deus. Que possamos valorizar o privilégio da nossa identidade nele e anunciar esta graça aos que ainda estão distantes. Que Deus nos abençoe.